Oi, gente, tudo bem? Estamos acostumados a nos ver lá no Instagram, né? E hoje a gente está fazendo a nossa primeira em comemoração à Semana da Mulher Koala. O tema da nossa live hoje é Preciso estar bem sempre? Vamos saber com a Elis, psicóloga. Elis, se apresente, por favor. Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão estar assistindo. Eu sou Elis, psicóloga, atuo na área clínica há mais de 8 anos e a gente está aqui para trazer um pouquinho dessas questões, né? Realmente está tudo bem? Estar tudo bem? E a gente vai ter um papo bem legal sobre isso, fica aí até o final. E também a gente trouxe como convidada a Carol Machado. Ela é dona de uma clínica de estética, então ela tem bastante experiência de relatos de mulheres como nós, né? E vai vir dividir com a gente as experiências lá da clínica. Então, Microfone. eu me chamo Carol Machado e a gente vivencia, né, todos os dias mulheres perdidas, mulheres que se culpam, né, o tempo todo. E aí, quando a Tati me convidou para participar, eu falei, bora, vamos, que, né, eu acho que essa experiência do dia a dia aí, junto com a Elis, junto com a Tati também, que veste as mulheres, que sempre está conversando sobre isso também, acho que vai ser bem legal essa conversa, né? A gente cuida da autoestima das mulheres, né? Então, é uma pergunta assim que a gente não se questiona, né? Geralmente as mulheres, elas vestem uma capa de super-heroínas e querem abraçar o mundo. Mas e daí? Quando a gente não está bem, é normal ou a gente tem que se culpar mesmo? Na verdade, a gente não está acostumado mais a lidar com as emoções ruins, né? O que são as emoções ruins? A tristeza, né? Então, às vezes, eu não me permito ficar triste. E aí, o que acontece? Eu não me aceito naquela situação. Então, tudo bem, estar bem, vai muito além de algo positivismo, né? No sentido de, não vou dar bola para emoção, não. A gente tem que dar bola para emoção, nós temos que viver todas as emoções, e é todas. Medo, raiva, tristeza, a mulher tem hormônio, né? Vai lá em cima, desce. Você que atende as pessoas, você sabe como que elas entram, né? De mês em mês ali na tua clínica, né? Parecem pessoas diferentes às vezes, né? Mulheres diferentes e até mesmo as meninas, né? Que atendem também. A gente sente muito essa personalidade que muda a todo tempo, né? E muda mesmo, é impressionante. Então, o que é o normal, Tati? É eu vivenciar aquela tristeza, porém eu saber direcionar ela para um campo correto. Qual que é o campo correto? Quanto tempo que eu fico, eu me conhecer e o que eu vou fazer com aquilo ali a partir do momento que eu tenho aquela emoção. A gente não pode confundir o tudo bem, não estar bem, com deixar de se perceber e falar que não vou sentir essa emoção, né? Só um momento. Deixa eu concluir. Então, na verdade, a gente não deve confundir esse sentimento, porque é normal não se sentir bem. O que não é normal é você deixar aquele sentimento ruim te dominar. Exatamente. Eu acho que é isso. É isso. Deixar ele prolongar, né? Eu sempre falo assim que tem um tempo. Por que eu falo pra gente se conhecer principalmente as mulheres, mês das mulheres, a gente precisa se conhecer hormonalmente. Então, todo mês eu me perceber quando que eu vou ficar triste, quando que eu vou ficar alegre, quanto tempo dura essa tristeza hormonal, né? E a minha raiva, vontade às vezes de matar o marido, quando ele faz alguma coisa errada. Quem não tem essa vontade? Né? E a gente se perceber e não deixar isso prolongar por 10 dias, por 20 dias, porque aí não está correto. E de repente também, na rotina, a gente acaba se deparando com alguma emoção que a gente cria a respeito de alguma coisa. E de repente, eu digo uma expectativa, né? A gente cria uma expectativa para alguma situação, mas a realidade não entrega aquela expectativa. E de repente, a gente vai ter que lidar com aquela situação com as ferramentas que a gente tem naquele momento, né? Exatamente. E se a gente deixar as emoções falarem mais alto,
bem possível que a gente deixe de viver aquela situação que a gente tanto queria por não ser perfeita. Mas o não ser perfeita também é normal, né? Exatamente. E a gente precisa entender essa questão também do não ser perfeita, né? Porque a comparação tá aí o tempo todo. Nossa. E eu vejo muito assim, eu vou pegar o gancho aqui da Carol sempre também, né? Imagino que as pessoas que chegam lá na clínica dela vão fazer uma massagem e falam assim, internamente, né? Eu tenho que tirar minha roupa? Né? Ela vai pegar no meu corpo e como é que eu vou me sentir? Ela vai ver meu corpo. Né? Então, todas essas seguranças a gente vai vivenciando. Imagino que você tenha muito isso lá dentro. Sim. E aí tem que ter um ambiente para a gente se entender, né? E não ter essas expectativas erradas. Carol, qual é, assim, a principal queixa que você encontra lá com as suas clientes? Ou que já teve, né? De toda a sua trajetória aí. Então, falar bem a verdade, assim, a gente recebe muitas mulheres e falando dessa comparação que você disse, né, a gente recebe muita gente falando assim, Carol, eu queria, eu vi uma menina lá no Instagram, lá que você postou antes e depois, eu queria, assim, queria ficar assim. E cada uma é individual, né? Eu nunca vou conseguir deixar alguém igual, porque são pessoas diferentes. Então eu sempre tento explicar para elas, olha, a gente vai tentar chegar no seu melhor, né? A gente vai melhorar aquilo que você já tem de melhor no seu corpo, só realçar a sua beleza. A gente não consegue deixar ninguém igual a ninguém. E uma coisa que eu sempre falo para as meninas também é terem essa percepção, as meninas que atendem, né? É ter essa percepção de quando a cliente não está bem. Né? Porque muitas vezes a gente tem até um exemplo de uma cliente que ela é super forte, assim, uma pessoa, mas, né? Você olha e fala, a gente fica até meio assim. E essa cliente, um dia, ela chegou na clínica, ela colocou o pé e ela desabou a chorar. E aí a gente se arrepiou, assim, a gente não sabia nem muito como reagir, porque ela é uma mulher que em nenhum momento ela passou uma fraqueza, né? E aí naquele momento uma das minhas meninas abraçou ela e ali elas ficaram durinhas duas, mas abraçadas. E é sobre isso, né? Sobre esse cuidado. E também perceber, não é só porque a pessoa às vezes tem essa capa, né? Que não tá bem por dentro. E ela é uma pessoa que não deixa se permitir ter isso. Tanto que na hora que a menina abraçou, né? Ela ficou assim, dura. Depois ela, obrigada. Virou as costas e saiu. Então, era o que ela precisava, mas ainda assim ela não admitiu ali. Diferente da gente, às vezes, que já chega, né? Ai, meu Deus! Sim. Eu e a Tati, a gente já se olhou, às vezes, as duas se abraçaram e choraram juntas, porque a gente tem essa... aparenta, né? A gente deixa isso aflorar um pouco mais, mas tem pessoas que não. Então, a gente tem que aprender a se perceber também, a deixar, né? Não sei... A Elis sabe bem, a gente conversa bastante sobre isso. E um ponto que a Elis falou ali, que é bem interessante a gente pontuar, é que às vezes existem as questões do dia a dia, porém a gente tem as questões hormonais, né, as fisiológicas, que podem alterar esse humor nosso também, né? Só que se a gente não estiver atenta para perceber isso e conhecer o nosso corpo, a gente vai achar que a culpa é do marido, a culpa é dos filhos, a culpa é da amiga que olhou torto, muito, né? E até aquela questão de que eu sou assim e pronto, acabou, ninguém vai me mudar. Eu sou brava mesmo, não mexe comigo não, né? Quantas não usam esse discurso de que é brava? E é desse jeito, pronto, acabou. Esses dias eu escutei lá na clínica assim, nossa, hoje tudo tá ruim. Meu Deus, olha isso, uma reclamando disso, outra reclamando daquilo. Aí, de repente, uma delas me olhou e falou assim, eu tô na TPM, deve ser por isso que tá tudo ruim. Aí a gente começou a rir todo mundo e se divertir. Então, assim, a gente não percebe, às vezes, o momento que a gente tá passando e por que daquele sentimento, né? Por que eu tô com essa angústia, por que eu tô chorona, por que tá tudo ruim e quero comer o mundo, né? Eu mesma, eu só fui ter essa chavinha porque uma pessoa me falou. Porque eu não tinha essa percepção, né? Eu achava que eu não estava legal porque eu não estava, mas graças à terapia eu pude aprender a me conhecer e me olhar diferente, né? Então hoje eu já sei, agora tá nesse período aqui, então preciso pisar no freio, porque eu sei que vai ser um tempo difícil. São sentimentos que às vezes a gente realmente não consegue controlar, né? Isso, e quando a gente é pequena, ninguém nos ensina a controlar isso. Só fala assim, olha, vai descer pra você, desse jeito, pronto, acabou. Mas ninguém te direciona as questões hormonais, como que vai acontecer, o seu humor, como que vai acontecer. E dentro da terapia eu trago muito isso, né? Se conheça, coloca um aplicativo ali pra você entender suas emoções, entender quando vai estar bom, quando vai estar ruim, tudo isso faz parte da terapia também.
E fora isso, essa questão do estar bem sempre, a gente também abordou, vou aproveitar a oportunidade, né? Que essa semana a gente abordou lá na Koala, o tema da campanha foi saia da rotina, movimente-se. E eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, o que representa isso na vida da mulher. Por exemplo, a gente sugeriu para as nossas clientes ir ao cinema de pijama, ou sozinha, ou com alguma amiga, né, se ela não tivesse coragem de ir sozinha. Uhum. Então, eu queria que você falasse do seu ponto de vista de profissional, o que significa essa mulher ter dado esse passo para participar desse evento. Uhum. E depois eu vou pontuando mais algumas questões que eu acho bem interessante a gente colocar aqui também. Tá. Então, para pontuar essa mulher, vamos pensar que essa mulher é uma dona de casa ou ela trabalha? Por qual lado que você quer ir? Olha, vamos pontuar uma mulher que ela trabalha, que ela tem a sua rotina ali de trabalho, bem estabelecida, tem sua família, seus filhos e faz um tempo que ela não sai daquela rotina. Perfeito. Essa mulher, o que acontece? Ela está vivendo o tempo todo ali só na rotina dela, com os pensamentos dela, cuidando dos filhos, mal cuida dela, porque daí vem o marido, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar da casa. Mulher não é só mulher dentro de casa, né? Mulher é nutricionista, é médica, cuida das emoções, cuida do financeiro, várias funções. E aí ela não se acostuma a dar um tempo para ela mesma. Então essa questão de levar para ir para o cinema espera um pouquinho, vamos pensar em você? Vamos ir para um cinema? Vamos colocar, desafiador, né? Sim, colocar um pijama, por mais que é lindo, o pijama é maravilhoso. Mas é desafiador a pessoa ir ao cinema sozinha e fazer algo que ela nunca está acostumada a fazer. Então a gente tira ela dessa rotina. Isso é muito emblemático, porque a gente traz para ela um novo horizonte, a gente traz para ela um novo modo de ver a vida, e é isso que as mulheres às vezes precisam. Né? Um caminho diferenciado, um lugar onde ela possa ir e dizer assim, eu posso fazer isso. E isso é incrível, né? Sai da sua zona de conforto. É uma chavinha que vai abrindo ali e vai fazendo a mulher enxergar a vida de uma maneira diferente, né? Exatamente. E eu falo para as minhas pacientes, e eu vou te falar, o que mais tem medo é assim, ó, eu vou almoçar sozinha ou eu vou num café sozinha e ficar sozinha. Todas as mulheres têm medo. Lembra quando você falou pra mim lá no comecinho nas terapias, né? Ele me deu esse conselho, Carol, saia pra tomar um café sozinha. Inclusive foi aqui que eu vim. A gente também, vamos dar uma pausa aqui para fazer um agradecimento, né, ao Café Flor de Laranjeiras, que cedeu espaço pra gente aqui, ó, fez essa mesa bonita aqui pra gente bater esse papo. E quem puder conhecer, que for aqui de Curitiba, vale a pena. Principalmente em dia ensolarado. Hoje a gente pegou uma chuvinha, né, gente? Mas estamos aqui. É um ambiente super aconchegante e é ótimo para vir tomar um café sozinha. Exatamente. Pode vir, pegar uma mesinha ali e tomar um delicioso café. Outra questão que a gente também conversou durante essa semana foi de que a mulher, a gente, como empreendedora, tem muito assim... muitos relatos de pessoas que falam assim, estou começando, ninguém me apoia. E realmente eu acho que a maioria não apoia, a maioria. Porém, o falar ninguém me apoia é muito forte. Por quê? Porque sempre, gente, sempre a gente pode olhar para o lado e vai ver alguém que está apoiando a nossa ideia. E eu queria falar um pouquinho disso, de valorizar essas pessoas que estão do nosso lado, para dar força para ela continuar em busca do sonho, ou para quando ela tem alguma dificuldade, ela saber que ela pode contar com você. Porque às vezes a gente esquece de falar, às vezes a gente até apoia, mas a gente esquece de falar que a gente está disponível, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão também. A maior dor das mulheres é uma não apoiar a outra. Infelizmente. Claro que a palavra ninguém, ela é muito forte, né? Eu sempre costumo dizer, não existe nunca, não existe sempre. Não é bem assim. A gente tem que usar as palavras corretamente. A gente esqueceu de usar as palavras corretamente. Então não é ninguém. E você também, lembrando, você levanta a mão e diz assim, preciso de ajuda? Reposta aquilo lá, ou então compra aqui de mim, né? Faz isso aqui, me ajuda.
Às vezes a gente coloca uma coisa de super heroína também e que não precisa, mostra que não precisa de ajuda de ninguém. Né? E a gente tem que transpassar isso também. Então, assim, apoiar outra é essencial. Eu ter esse olhar humilde de dizer assim, eu vou ali em quem eu conheço, vou fazer uma massagem, eu vou comprar um pijama de quem eu conheço, né? E ter essa rede de apoio é muito importante pra gente nesse momento. A gente vai se sentindo fortalecida. Nem todo mundo faz isso. E isso é muito importante. A gente precisa desse apoio para ser um suporte umas das outras. Ninguém vive sozinho. A pandemia mostrou isso. Né? E eu tô cheia de casos clínicos ali. Veio essa semana uma paciente minha que ela tá com dificuldade de sair e se relacionar. Exatamente porque ela se fechou demais, né? Então esse apoio tem que vir de quem tá do lado. Mas eu preciso abrir e me colocar disposta também. Dizer assim, olha, me ajuda, tô precisando de você. Eu não posso terceirizar para as outras pessoas, né? Isso. A gente tem que dividir aí essa questão. Isso. E a Carol, também nesse ponto, lá na clínica, ela também encontra muitas mulheres que se sentem sozinhas, né? Nossa, demais. Que a responsabilidade da casa, dos filhos, o trabalho, às vezes o próprio negócio, né? E eu já cheguei a conversar com mulheres que realmente estavam querendo fechar tudo. Não, eu não vou. E ama a empresa, ama o que faz, mas porque não dá conta de tudo. Ninguém vai dar conta de tudo, né? Isso é fato. Mas pensando em desistir mesmo. Não, eu vou cuidar dos meus filhos em casa mesmo porque eu não dou conta. Calma, mas é tua empresa, você ama, você gosta daquilo que você faz. Então, por isso que a gente tem que estar ali nesse momento, né? E uma coisa que eu acho muito interessante, assim, que desde quando a Tati abriu a Koala, desde quando eu estou na estética, a gente se apoia demais nessa questão, Sim. né? Às vezes é um negocinho, uma conversinha no WhatsApp. Nossa, uma conversa vira um filme. Vira um filme. Então, assim, a gente sempre, às vezes, claro, não é sempre eu, principalmente, às vezes estou em falta com algumas coisas, mas a gente sempre, poxa vida, Carol, ó, isso, ou Tati, isso, e uma ideia aqui. Isso é muito importante. Se todo mundo pudesse ter alguém, né, Tati, assim, como a gente é, assim, de realmente ter essas conversas. E assim, eu acho que o importante também é a gente criar esse... Não só para as alegrias, né? A gente também tem que estar disponível para escutar quando a gente está errado. Porque, Ai, porque isso estremece muitas amizades. Ai, mesmo até doeu aqui. Mas não é verdade? É porque verdade. é ruim a gente ouvir A gente alguém falando não uma reconhece. crítica da gente. Talvez na hora a gente queira mandar se lascar aquela pessoa. Né? Só que depois a gente tem aquele tempo. Eu acho importante a gente ter aquele tempo de realmente pensar a respeito da situação e poxa, realmente eu estava errada. Ir lá e conversar de novo aprender com a com pessoa. E ter ela. essa abertura de conversar. Ó, Carol, você tinha razão. Na hora eu fiquei chateada, mas você tinha razão. Sim. E daí a gente usar isso para quê? Para evoluir, para crescer juntas, né? Uma conversa saudável, né? A gente precisa ter conversas saudáveis. Então, quando eu viro para você e falo assim, olha, não tá bom isso que você tá fazendo, como que você vai receber? E às vezes tem muito traumas lá atrás que a gente recebe de uma forma ruim e não consegue entender e traz esses traumas agora para o momento presente, né? Então, por isso que é tão difícil a gente lidar com a crítica. Ninguém gosta de ser criticado, né? E aí a gente tem aquela frase, crítica construtiva. Será que as pessoas sabem dar uma crítica construtiva? Né? Porque a construtiva é no tom certo, no momento certo, quando a emoção da outra pessoa tá baixa, né? Não adianta falar quando você tá nervosa, não adianta, tem toda uma construção para essa crítica ser correta. E ninguém entende dessa crítica ser correta. Sim. Todo mundo quer falar na hora da emoção, na hora do calor, e é construtivo, tá? Não fica bravo comigo. Como é que não vai ficar? Lá Nós no somos fundo seres dói. humanos. Mas só que tem vezes também, e tem pessoas que só criticam. Boa. Elas Boa. ficam ali Negativas. só para É. criticar. Quando você está precisando, você pode até estar disponível para receber ajuda, essa pessoa não está nunca disponível para você. Exato. Só que ela fica esperando o primeiro momento seu de erro para vir apontar. Aham. Isso também não é legal, né? Nem um pouco, nem um pouco. Aí a pessoa tem problema com ela mesma. Um perfeccionismo ali dentro, né? Quem sabe uma inveja velada, né? Porque tem a inveja velada ali. Então, assim, a gente tem que olhar para o outro e entender também se ele é muito crítico. E se ele é muito crítico, por que você vai se colocar numa relação que o outro é muito crítico? Conta pra mim. Sim. Né? Vai te fazer mal, né? Também. Super mal. Então, às vezes, a gente se coloca nas relações totalmente errado e se permite ficar daquele jeito achando que tá tudo certo. É isso aí. E uma cena do filme que pra quem assistiu, vai lembrar,
Uma cena que eu gostaria de comentar aqui, aproveitar a Elis e até mesmo a Carol, lá do consultório, ela deve ter algum caso, é que a mulher do personagem principal, ela era uma popstar de rock. Então ela tinha uma carreira assim maravilhosa na música, mas ela teve um problema auditivo e por conta do problema auditivo ela não conseguia ter o retorno para continuar fazendo o show. Aham. E daí ela teve que escolher, fazer uma escolha, como que ela iria seguir em frente com a carreira profissional dela. E ela escolheu ir para a área por trás dos shows, na área de produção, e cuidar da sua família, e para ela tudo certo aquela escolha. E daí teve um questionamento assim, mas você não liga de ver outra pessoa cantando e fazendo sucesso com a sua música? E aí é o ponto. A gente estar disponível para ver a nossa realidade, né? Porque se ela tivesse muito focada no que os outros iriam pensar, ela não ia abrir mão desse sonho, dessa carreira, para viver a realidade dela. E é o que acontece no dia a dia, né? Muitas vezes a gente esquece de se perceber da nossa realidade. Por mais que o nosso sonho não seja alcançado de uma forma, ele pode ser trabalhado para eu atingir aquele sonho, mas de uma maneira diferente. Até mesmo num momento diferente, né? Sim. Então, eu achei bem interessante essa cena e queria compartilhar aqui sobre isso, sobre essa escolha, de saber qual é o momento certo de direcionar para um lado ou seguir em frente. E precisa ser muito forte para entender isso, né? Porque ela deixou de ser quem ela era para levantar outras mulheres, né? E quando você falou, eu me vi muito nessa situação. Porque, por exemplo, assim, de mim saem muitas mulheres, muito maiores que eu, né? E eu fico ali, só nos bastidores. E nunca sou mencionada, nunca... Acabei de falar que nunca é para falar nunca, né? Olha o vício da linguagem, não cometa isso. Mas dificilmente eu sou mencionada. E aí a gente tem que olhar o quão forte que eu sou, porque eu sei qual o meu trabalho, eu sei nos bastidores que eu faço. Isso é para todas as mulheres. Você é dona de casa, né? Que até teve um filho médico aí, hoje ele é super renomado e você tá ali, bem bonitinha, dona de casa ainda. Às vezes a gente se sente desvalorizada e a gente precisa entender o quão forte a gente é para estar nos bastidores e realmente entender, esse é o meu papel? É o meu papel, então vamos lá. Né? E olhar a realidade, não ficar numa fantasia. Porque a gente cria várias fantasias na vida. Muito. É ou não é? E daí isso ajuda a gente não ficar bem. Exatamente. E é um não ficar bem negativo. Exatamente. E aí eu não afundo só a mim, eu afundo todo mundo que está ao redor. As minhas amigas, os meus filhos, os meus maridos, a minha família vai ruindo por causa disso. E às vezes eu não percebo. É muito sério isso. Então, é isso, gente. Agora, outro tema que a gente está abordando essa semana também é sobre saia da rotina. Ele não se limita a você sair daquela rotina de acordar, tomar café da manhã, ir na academia, sabe? Fazer as coisas diárias. Mas sim, você procurar também outras coisas, outros sonhos adormecidos. Porque às vezes você acha que porque você já é casada ou porque você já tem uma certa idade, a gente vai colocando esses obstáculos no nosso dia a dia para não realizar coisas que a gente imagina que poderia nos fazer felizes. Qual é o tempo certo para fazer as coisas? Não tem um tempo certo para fazer as coisas. Por exemplo, vamos pegar você? Você tem uma loja de pijama. O que tem a ver uma loja de pijama fazer uma rotina no mês das mulheres? Todo esse evento que você está fazendo nos meses das mulheres. Sim. O que tem a ver? Se você for pensar, não tem nada a ver, concorda? Mas o que você tem aí dentro que você quer que saia e que você quer estimular outras mulheres? A sair da rotina. A se superar, a se inspirar outras pessoas. Por que você fez todo esse evento? Para que as mulheres possam se redescobrir.
E você né? ia aguentar ficar quietinha no teu canto só vendendo pijama? Não. A Tati não, com certeza não. A Tati, Não. ela gosta realmente de sair da zona de conforto, né, Não Tati? é? E levar várias pessoas juntas, né? Eu vi Sim. você distribuindo aqueles bombons lá no parque. Eu falei, caramba, por que eu não fiz isso? Que raiva, porque eu vou fazer. Porque assim, é muito motivador. Então assim, tem algo aí dentro de você que você soltou e tá fazendo. Então não tem um tempo certo. Sim. Né? A gente, quando sente algo aqui dentro, cada um sabe do seu tempo. É só ir lá, tomar e fazer. Entendeu, mulherada? É isso. Tem algum sonho adormecido aí? Bora colocar ele em prática. Acorda esse sonho e vai. Acorda esse sonho. Ô, Carol, deixa eu te perguntar. Lá na clínica você atende várias mulheres, né? E de várias idades. Sim, a gente tem uma variedade bem grande de idades lá. Na nossa ação lá no Jardim Botânico, foi muito bonito. Eu fiquei muito emocionada e muito grata, porque a gente vai lá fazer uma ação para dar e a gente recebe muito mais. Mas eu tive um olhar assim para as mulheres. A gente pegou várias mulheres, mães com bebê, com um filho maiorzinho, umas senhoras. E eu sentia no olhar das mulheres que são assim mais fora do padrão de magreza, né? Vamos falar assim. E quando eu entregava para elas, elas desmoronavam. Elas assim, o olho enchia de lágrima. Aquilo assim era mais que um bombom. Aquilo era um ato de amor assim que ela não estava enxergando assim isso há muito tempo nela. Esse carinho, Então né? esse carinho. Como que é lá na clínica isso? Então, gente, é algo bem delicado, né? Porque não existe um padrão, né? Mas a gente coloca isso na A cabeça. sociedade impõe esse padrão, na verdade. A gente tem isso. E parece uma cultura, assim, que vem e nunca mais foi embora, né? Essa questão de padrão. E não existe. Então, a gente trata ali na clínica todo mundo como igual, né? Nessa questão. Então, da mesma forma que você entra lá, você vai ser tratada independente do seu biotipo de corpo. E eu tô ali realmente para ajudar. Mas a gente recebe muitas mulheres, principalmente pro laser, que é algo um pouquinho mais íntimo. Elas ficam com vergonha, então umas acabam marcando e não indo, outras marcam, chegam lá e, eu vou começar aqui pela axila, vou começar aqui pelo buço. E aí eu falo, olha, já faça tudo. Você vai se arrepender se você não fizer tudo, porque é muito prático. E acaba que na outra sessão ela, hoje eu vou fazer meia perna e vai se soltando. Dificilmente alguém chega e fala, vamos começar com tudo. E na avaliação também a gente sente muito isso. Ai, Carol, será que esse tratamento daria pra mim? Gente, o tratamento ele vai pra todo mundo, né? Eu só vou adaptar ele para tua individualidade. Então elas chegam com receio, elas chegam falando que não colocam tal roupa faz tanto tempo, que não colocam vestido, que teriam vontade de colocar uma roupa assim e não colocam por conta dessa questão mesmo de sociedade, porque, gente, todo mundo pode vestir o que quiser, né? E até mesmo eu falo muito de roupa com as clientes também, que acaba interferindo, enfim, no biotipo de corpo, não questão de moda, a gente fala realmente em conjunto com o tratamento. E elas, não, Carol, eu faz tantos anos que eu não uso uma calça jeans. Porque na verdade eu vivi isso muitos anos e escuto muito isso. Sim. Quando a pessoa não está feliz com o corpo, ela fala assim, eu não vou comprar uma roupa nova. Exatamente. Eu vou esperar eu emagrecer. Sim. E daí ela vai se deixando de lado, não vai num salão porque também vai esperar o corpo perfeito. E acaba deixando de viver muitas coisas, nossa, maravilhosas na vida por conta do corpo perfeito. Eu escuto muita gente falando assim, Carol, eu não tiro nem a roupa na frente do meu marido. E aí eu tô ansiosa por esses 45 dias da CRIO, por exemplo, para poder, né, perder essa vergonha. Então é muito comum, é muito mais comum do que a gente imagina, né? Essa questão com o corpo mesmo. É bem triste, mas ao mesmo tempo a gente realmente quer abraçar todo mundo. Você vai acolhendo, né? A gente vai acolhendo. Por isso que é exatamente. importante a terapia, né? Porque daí muito é importante. possível você se reconectar com a sua essência e olhar o mundo
de outra forma. É, Né, você Liz? pode não estar com o corpo que você gosta. Não tem problema. E tá tudo bem também, né? Sim. Mas você tem que, no mínimo, agradecer. Eu tenho braço, eu tenho perna e construir uma mudança. Essa que é a questão. E eu fiz um estudo, eu olhei um estudo esses dias que fala dos hábitos. Não é 21 dias para criar um hábito. No mínimo é 66 para mais. Depende muito da sua história, depende muito das suas questões. Então é difícil a pessoa se aceitar com o seu corpo. Não é uma questão muito simples. E a gente precisa trabalhar lá no ponto, lá na base de quando a gente era pequena e teve um pai ou não teve um pai que validava a gente como mulher, que toda mulher precisa disso, né? Então essa construção do corpo, de sair com o corpo do jeito que tá e se sentir bonita, é uma construção bastante difícil. Mas é possível a gente trabalhar desse jeito. E a mulher, ela, eu não sei, aqui, só a Elis, né, que não é mãe, mas depois da gestação, principalmente, a gente dá uma balançada, Com certeza, né? porque A muda gente se muito o perde. corpo. Eu acho que eu até Sim. comentei já em terapia com a Elis isso. Eu falei, nossa, depois de 2 anos ali, que depois que eu ganhei o Theo, que agora que eu tô me sentindo assim, que a gente se olha no espelho e fala, nossa, gostei dessa roupa, tô me sentindo bem. Porque a gente se perde, tem que amamentar ali, e aí já limita a roupa. Eu lembro que a primeira roupa que eu coloquei, que eu não ia precisar mais amamentar, eu amei amamentar, né? Não tô reclamando. Porém, a primeira roupa que eu vesti, falei assim, um vestidinho assim que vinha até o pescoço, não tinha como amamentar. Falei, gente, que saudade desse vestido que eu usava antes, né? E agora eu não preciso mais me preocupar, talvez, com a roupa também que eu saio, né? Então, é uma questão muito delicada, né? Que a gente tem que realmente trabalhar dia a dia na nossa cabeça também, né? Isso, é uma aceitação bem difícil. Não é rápido, né? Em poucas terapias a gente consegue. É bem difícil mesmo. Mas o processo vale a pena, porque é pro resto da vida. Uma vez que você aprende, é pro resto da vida. É isso. Então, meninas, essa é a Semana da Mulher Koala. A gente ainda vai ter algumas ações durante essa semana, né? Vamos ter um encontro. Se parar de chover, vai ser no parque. Se não parar de chover, a gente já tem um outro local. Quem quiser ir, chama a gente lá no Instagram. Vou passar para as meninas aqui falarem o Instagram delas e o que vocês podem encontrar lá no Instagram delas para conhecer também. Meu Instagram é Romagnoli, Roma, G-N-O-L-I. Um pouquinho diferente. E ali eu te ajudo no dia a dia para você tirar essa insegurança que você tem, a insegurança com você mesma, a insegurança com os relacionamentos que você tem. E essa insegurança, ela vai sair, ela vai para o resto da tua vida. Eu tenho relatos de pessoas que saíram da depressão. Eu tenho relatos de pessoas, tudo isso ali no Instagram, das coisas que eu coloco. Eu tenho pessoas que dizem, olha, você mudou a minha rotina, as coisas que você fala, deu tudo certo comigo hoje, era o que eu precisava ouvir. Então, assim, é um conteúdo gratuito. Aproveita tudo que tem lá. Compartilha, curta e continue aí vendo os stories. Inclusive, depois que eu comecei a seguir a Elis, eu olho no espelho e dou risada pra mim mesma. É verdade. Força o sorriso. Tem dias Força que o sorriso, você cabelos- acorda assim, né? Meio assim, aí eu lembro Elis. Força o sorriso e vai. E cabelos limpos, que é o que eu sempre falo também, Nossa, né? demais. Cabelo limpo assim, é ó, libertador. tem que ter cabelo limpo. Não dá pra sair com cabelo sujo, A gente mulherada. fica até meio assim, né? Quando tá com o cabelo sujo, meio querendo se esconder. Faz toda a diferença. Então, o meu Instagram é Estética Carol Machado. E a Elis falando ali, né, que ela cuida da autoestima, que ela cuida também da parte mental aqui, né? E o meu trabalho ele é muito parecido também. Eu cuido muito da autoestima, a gente traz carinho, a gente tenta trazer esse aconchego, né? O toque, como a Elis sempre fala, o toque cura. E é isso, gente, a massagem, eu falo para as clientes, eu faço algumas avaliações e as clientes falam, ai Carol, nossa, eu queria muito fechar isso, mas no momento não dá. Eu falo, não, faz só uma massagem. Faça só uma massagem que você já vai sair super bem, né, Elis? Sim, Que o toque, ele é sensacional, gente. Às vezes é isso que tá faltando também, esse carinho. Não tem, às vezes, né, em casa, não tem uma amiga, alguma coisa. Você pode procurar a gente, que com certeza você vai ter aí amigas pro resto da vida, que a gente sempre tenta trazer esse amor, esse carinho através do toque. E é isso. Eu quero dar uma lembrancinha para vocês. Semana da Mulher. Ai, meu Deus. Obrigada, Elis. Obrigada. Obrigada, Carol, por participar obrigada. dessa nossa bate-papo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ó,
precisando de pijama, entra lá na Koala. Porque na Koala a gente tem um lema: você linda até para dormir. Não é verdade, meninas? Nossa, essencial isso. E isso faz diferença também na sua autoestima. Obrigada por participarem. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.